Shalom, igreja. Eu quero agradecer a Deus e ao Pai por esta oportunidade. São vários os testemunhos que eu tenho. Um deles é a minha graduação. Outro deles, Pai, eu recebi o meu carro aqui. Fora o carro que eu recebi, uma vez eu cruzei com o pai. O meu pai estava muito doente e ele tinha que ser operado na Índia. E quando eu cruzei com o pai, eu recordo que o pai abençoou-me muito e eu pedi uma palavra. O pai disse: vai, não se preocupe, vai ficar tudo bem. O meu pai está curado e ele está bem, e eu só tenho a agradecer e a louvar a Deus. E em que curso, irmão? Engenharia Civil. Oh, glória a Deus, é uma bênção. O irmão está feliz, diga glória, obrigado Jesus. Muito obrigado, Jesus. Oh, glória Muito a Deus. obrigado. Deus abençoe ele com carro, com graduação. Deus vai abrir portas para si. Vai abrir portas para si. Amém. E esse Muito curso obrigado. não foi em Muito vão. obrigado, Pai. Estou muito feliz por si e feliz por aquilo que Deus fez na sua vida. Conquistar, chegar a este marco, chegar a esse patamar em que o irmão está. É muita entrega, foco, dedicação, misturados com a graça de Deus. E Deus vai abrir portas, mesmo no trabalho. Tudo que você tocar será próspero. Portas se abram para si na sua vida profissional. E Deus lhe encha de favor e vitória. Favor e vitória. Favor e vitória. Amém. Renovou completamente. Amém. Muito Você é obrigado. vitorioso. E será uma grande luz para a família. Grande luz. Grande luz. E agora mesmo, lavando as mãos para os céus. Você não foi formado para ser desempregado, mas para ser um homem próspero. Próspero. Obrigado. Receba a graça. Receba. Em nome de Jesus. Luz nos seus caminhos. Luz nos seus projetos. E que Deus seja glorificado através do curso que o irmão fez. E cresça. Haja progresso em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Shalom, paz e graça a todos que acompanham o programa Histórias de Vidas Transformadas. E hoje estamos aqui para mais uma reportagem detalhada sobre a vida acadêmica do nosso querido irmão Walter da Cruz Matsinhe, um jovem brilhante, um jovem que brilhou na academia, tendo terminado seu curso em tempo recorde e tendo-se conseguido terminar com uma média espetacular, 15 valores. Mas o que há de interessante na vida dele? É porque ele escolheu o caminho do Senhor e é nesse caminho que ele trilhou toda a sua caminhada acadêmica, tendo sim se diferenciado dos demais jovens ao escolher viver na palavra de Deus, sendo um jovem comportado, e Deus lhe abençoou tanto, que hoje não só testemunha a sua licenciatura, como também uma grande bênção que ele recebeu, que é uma viatura. Para mais detalhes, convidamos a si que nos acompanha para permanecer até o fim desta entrevista maravilhosa, para conhecer melhor a história inspiradora do irmão Walter, a quem passo a saudar neste momento. Paz e graça, irmão Walter. Saúde aos telespectadores, diga o seu nome e em que ano conheceu o ministério. Shalom, pai, shalom, mãe, shalom a todos que estão a acompanhar e que vão acompanhar a essa entrevista. O meu nome é Walter da Cruz Matsinhe. É um prazer tê-lo aqui. Fale-nos como é que o irmão Walter conhece o ministério, em que circunstâncias? Eu conheci o ministério em 2018 por meio de um convite de amigos meus muito próximos na altura, que eles são gêmeos, o Yoran e o Edson. Eles aqui me fizeram um convite e recordo-me que foi mesmo na conferência dos jovens. Uau. Então tive esse privilégio de conhecer o ministério em 2018, no dia da conferência dos jovens. Uau! E naquele dia, como é que foi este primeiro contato com a Igreja Ministerial Nações para Cristo e num ensinamento dedicado exclusivamente aos jovens e adolescentes? Foi muito impactante, muito interessante, mas ao mesmo tempo algo muito estranho, porque
vinha de uma realidade completamente diferente e cheguei lá e foi um ambiente completamente diferente. Por exemplo, eu não estava habituado a ver pessoas a orarem com as mãos levantadas. Estou a ver pessoas a orarem em voz alta. Foi meio assustador para mim, muito diferenciado, mas ao mesmo tempo é uma daquelas experiências que tu tens dentro de ti. Isto é diferente, mas é bom. É diferente, mas me sinto em casa ao mesmo tempo. Então foi muito assim. E aquela conjuntura de jovens num ambiente não de bebedices, não de coisas do mundo, mas de oração, ensino da palavra, aquilo como é que impactou a sua vida? Foi muito diferente mesmo, porque nós estamos num meio onde o mais prático, quando tu vês jovens concentrados, ou é no espetáculo, no show, ou em bebedeiras, ou em comemorações. Exatamente. Então, quando eu fui ver que existem jovens que seguem a Deus naquela proporção e com aquela vontade, chamou muita atenção, porque eu achava que eu buscava Deus e eu tinha fome e sede de Deus. Mas quando cheguei lá eu percebi que eu estava a brincar. Que tem pessoas muito sérias e apegadas nisso e que levavam aquilo muito a sério. Então, despertou muita curiosidade e me faz recordar daquilo do profeta Elias, que ele pensava que ele estava sozinho, que só restei, pai, sou o único que não se desviou. Mas quando tu chegas lá, vês que são muitos, que estão bem firmes e estão posicionados. Então aquilo foi muito surpreendente para mim. Amém. E para esta surpresa, decidiu permanecer. Exatamente. Não foi uma decisão momentânea permanecer, porque foi muita curiosidade que moveu-me para lá, para início de conversa com 20 dos meus amigos, como havia dito. Mas algo aconteceu naquele dia. Amém. Algo aconteceu. Eu voltei para casa, mas eu já não era o mesmo. E eu sabia que eu devia voltar para lá. Então passou-se algum tempo e eu tive que voltar e desde lá até hoje permaneço lá e de lá não saio. Glória a Deus. Disse-nos que estava numa outra denominação, a qual decidiu por si só deixar e seguir os caminhos do Senhor através deste ministério Nações para Cristo. O que mudou na sua vida nesta transição que diz, olha, eu era isto e tornei-me isto? A primeira e grande mudança que eu noto, irmã Ilva, é mesmo do caráter, a mudança interior. Aquela paz. Amém. Tem uma certa paz que podemos tentar colocar em palavras, podemos tentar explicar, mas vai ser uma coisa complicada de descrever, é indescritível, na verdade. Então, a maior mudança que eu vejo em mim, neste percurso, primeiro é a tranquilidade e a paz de espírito. E de lá para cá eu noto que Deus começou a guiar-me com uma mão mais forte, mais de perto. Eu conhecia Deus, ou pensava que conhecia, né? Até que eu percebi que Ele é um Deus de perto, Ele é meu pai. E eu posso ter uma relação de pai para filho. Que eu falo e Ele fala comigo. Então, isso não tem preço e é uma das coisas mais incríveis que eu tive nesse tempo, que tenho tido, que tenho experimentado e que cada dia que passa tem aumentado, que é mesmo a presença de Deus na minha vida, a comunhão com o Senhor. Glória a Deus. Uma paz indescritível é aquela que Deus dá aos seus filhos. Irmão Walter, e aqui em casa, qual foi a recepção quando decidiu chegar e dizer, pai, mãe, eu escolhi novos caminhos e novos horizontes, os quais tenho que trilhar, porque o Espírito Santo falou comigo. Como é que eles receberam essa informação? Bom, é uma pergunta bem interessante, irmã Ilva. E tem aquelas histórias que nós ouvimos e pensamos que só vão acontecer e só acontecem com os outros. E não pensamos que vão acontecer conosco. E quando acontecem conosco, chamam-nos a atenção. E comigo foi assim, eu recordo-me no dia que eu cheguei,
até a priori, nem fui eu que informei de primeira. Eles é que me abordaram por ver. Que por essa mudança. Exatamente. Nós te conhecemos deste jeito. Tu ias à igreja conosco, os domingos estávamos sempre juntos, porque sempre fui um jovem ativo e assíduo na igreja. Então, quando eles notaram que os domingos já não estávamos mais juntos, eu recordo que nem esperaram a minha intervenção, o meu contacto. Eles aqui vieram abordar-me que, ei, filho, nós te conhecemos, mas não estamos a te ver bem, nós não estamos a te reconhecer. Então, diz-nos lá o que se passa. Onde é que tens andado? Porque eles sabem que nunca tive vícios, beber, fumar, e notavam mesmo pelo comportamento que não era nada disso. Mas eles também percebiam que há algo diferente nele, mas que eles não entendiam o que era. Então, o primeiro contacto foi assim. Eu recordo que eu voltei da igreja, foi num domingo, e quando eu cheguei a casa, o meu pai estava mesmo à minha espera e... Boa noite, e por dentro já sabes o que vem. E pela hora também. Exatamente. Porque naquele período nossos cultos eram um pouco mais demorados, então ele ficou à minha espera mesmo. Eu cheguei, boa noite, eu já sabia o que vinha. Então, filho, o que se passa? Nós sabemos que tu sempre foste alguém regrado, foste alguém que vai à igreja, gosta de Deus, mas o que se passa? Onde é que tu tens andado? Aquele cuidado do pai. Exatamente. Que é mesmo amor, mas manifesta-se de várias formas. E eu contei a ele que não, porque eu já sabia que eu tinha tido um contato com o ministério. Isso não era novidade. Mas ele não percebia, eu não achava que eu entregaria-me rápido e tão logo ao ministério. Então foi quando ele abordou-me e eu contei que não, eu decidi ir para o ministério e é lá onde eu vou ficar, é lá onde eu quero estar e é lá onde eu me sinto bem e é lá onde Deus quer que eu esteja. E ele não esperava por aquilo e ficou assustado. Quando tu dás uma informação ao teu pai, ele fica uns 2, 3, 4, 5 minutos a digerir a informação. Então assim foi. E depois ele... Ok, tu até podes ir de vez em quando, mas tu não deves deixar aqui, porque nós somos uma família, devemos estar sempre juntos, devemos ir juntos para o mesmo sítio, então é bom que tu nós estejamos juntos. De vez em quando podes ir para lá, mas não sempre, tens que permanecer aqui onde nós estamos, onde nós te mostramos. Então esse foi o primeiro contacto. Mas eu disse a ele que não, eu estou lá. Mas ele pensava que eu iria refletir, mudar de ideia, de opinião, até que um dia tivemos uma conversa mais séria já, e já não só com um deles, não só com ele, mas com os dois, tanto com o pai e com a mãe. Foi aí que eu disse a eles que a minha decisão é esta e eu quero estar aqui. E voltou a ser um choque, porque ela pensava que eu iria relevar o que ele havia dito, e não que eu não tenha pensado. Mas falou mais alto, pesou mais na decisão. E eu disse a ele, eu recordo que, e é aquele que o pai tem nos ensinado, não foi ele. Ele é uma boa pessoa, tem um bom coração, um grande coração, e eu super amo a ele desde já. Mas haviam forças contrárias que sabiam que Deus preparou e não queriam... Um grande destino, exatamente, não queriam que eu estivesse lá. E naquele momento não foi muito ele a falar, mas essa oposição espiritual. E que assim foi, não, tu não podes ir para lá, tu tens que ficar aqui. E se tu fores para lá, tu já não és mais meu filho, tu tens que estar aqui conosco. Não podes fazer isso, eu não permito, eu não quero que tu vás para lá, não vai mais para lá, eu não apoio, não suporto a tua decisão, fica aqui, não vai para lá. Uau! Como já imaginas, foi uma noite longa. Foi uma noite longa. Foi uma noite bem longa. Mas o teu coração não ficou ressentido ou com mágoa dos seus pais? É aí onde eu queria chegar, que a coisa mais incrível, e mesmo quando eles falavam comigo, por dentro eu recordo que o Espírito Santo ministrava e falava comigo que não são eles. Não te preocupes com eles, eles são bons, eles te amam. E assim foi. Eu sabia, mesmo quando eles falavam, eu recordo que eu nem respondia muita coisa, nem falava muita coisa, porque por dentro o Espírito Santo tinha me enchido de muita, mas muita paz. E eu sabia que não são eles.
E tanto é que sempre continuei a respeitá-los, a honrá-los de todas as formas que eu pude, mas essa decisão tinha que ser respeitada, que vinha de Deus também. Amém. E eu queria pedir mesmo neste contexto, para deixar ficar alguma palavra para os demais jovens que enfrentam a mesma situação. Geralmente eles escolhem novos caminhos, que é seguir a Deus em outros ministérios, que não vai de encontro com aquilo que era a ideologia ou então os modos de vivendos que os pais vinham tendo. E por causa disso, eles são mal interpretados, mal falados e às vezes são expulsos das suas casas. Qual é a palavra que tem para incentivar a eles a continuar a trilhar os caminhos do Senhor e a perseverar em oração? Eu vou fazer citação de um versículo que o nosso Pai sempre diz, que nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em claro em nossas mentes, em nossos espíritos, é que não são eles, que nós não estamos a nos opor aos nossos pais, nossos familiares, quem quer que seja, mas são forças espirituais que nós estamos a trilhar contra elas. E quando isso acontece, nós já bem sabemos que a palavra nos diz que nós devemos nos posicionar para combater no espírito e não no físico. Essa é a primeira coisa que nós devemos ter bem cientes. E também nós devemos continuar a honrar os nossos pais, mesmo nesses momentos de adversidade. Porque é aquilo que a palavra diz, pelo teu bom comportamento, eles vão se converter pelo teu bom comportamento. E é mesmo isso, que a primeira coisa, permaneçam firmes, posicionem-se e saibam que a batalha é espiritual. E segundo, o Pai sempre nos diz, procurem na palavra a tua palavra. Exatamente. Porque podemos ter várias palavras, mas é importante que nós tenhamos a nossa palavra. Então, nós devemos ter uma palavra que nós vamos nos apegar naquele momento. E isso é fácil, porque nós só precisamos recuar em um dos vídeos que o Pai já declarou, que todos vocês estão a passar por esta situação, recebam vitória. Então, o meu conselho mesmo seria procurar num dos DVDs, num dos CDs, uma palavra para aquela situação específica. E apegar-se a ela, declarar, confessar e agir sobre ela. Que os resultados não vão tardar, eles chegarão. É isso. Apegue-te à sua palavra, porque é esta palavra que lhe vai ajudar a ultrapassar as adversidades que vem tendo na vida. Porque a própria palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmão Walter, e a academia, como é que foi? Como é que a sua vida acadêmica foi trilhada e que desafios teve que conseguiu ultrapassar por meio da palavra de Deus? Bom, eu recordo neste domingo passado, quando o Pai declarava palavras de bênção, ele disse o seguinte, esta conquista é resultado de muita dedicação, esforço, fé, misturados com a graça. Amém. Isso para dizer que não foi por sabedoria, não foi por força, não foi porque sei muito, sou mais esperto, não foi nada disso. Porque tem muitos que são mais inteligentes que eu, mas não têm os resultados que eu tive e por aí vai. Que foi mesmo a graça de Deus em operação. E uma coisa muito interessante, irmã Ilva, no momento em que eu tive o meu primeiro contato, foi o primeiro momento que eu engrenei na faculdade. Porque em 2018, quando eu conheci o ministério, eu estava terminando a 12ª classe. E em 2019, quando eu comecei a frequentar o ministério, foi quando já estava engrenando na faculdade. Então foi um momento que eu digo que foi um cuidado de perto de Deus, que Deus percebeu que não, a partir de agora temos que andar juntos de pé. Então, assim foi. E desafios não foram poucos, mas todos superados pela graça de Deus, pela graça de Deus. Que eu não vou falar aqui dos outros, vou falar de um em particular que mais me marcou, que foi mesmo no final da minha jornada. Porque eu terminei todas as cadeiras e naquele período que eu estava a escrever a minha monografia, foi quando nós descobrimos que, infelizmente, o meu pai padecia de mais uma doença. Ele estava com problemas renais crônicos.
Então, aquilo foi muito desafiador, porque é um período onde primeiro eu estava a escrever, segundo estava a estagiar, e não estava a estagiar aqui perto. Era uma rotina de acordar às 5, 4 e tal, até 5h30, mais tarde já tinha que estar fora de casa. E para voltar aqui horas 20, 21, 20 nos dias que tudo corria bem. 21 até 22 alguns dias. Então foi um período muito desafiador nessa vertente. E como é que eu consigo ultrapassar? Sabe, tem certas pessoas, eu gosto muito daquela expressão que o pai diz que nós não somos iguais. Que tem certas pessoas que Deus cuida de perto. E eu recordo que nesse percurso todo, Deus sempre cuidou de mim. Eu, quando paro e faço uma retrospectiva da minha vida, eu noto que todo grande desafio que eu tive, Deus sempre deu uma palavra. Glória a Deus. Deus sempre deu uma palavra específica. Eu recordo que quando descobrimos sobre a doença deles, eu orava e pedia a Deus direção, pedia a Deus ajuda, buscava o Senhor continuamente. E enquanto eu regressava a casa, eu encontrei o pai. Apóstolo. Exatamente, o pai apóstolo. E naquele contato, eu vi e aproximei. E eu recordo que o apóstolo nem esperou, o pai nem esperou bom dia, boa tarde. Ele começou a declarar palavras de bênção. E irmã Ilva, não sei se tem noção disso, estávamos na rua. Meu Deus. E o pai começou a declarar palavras de bênção. E quando eu dou por mim, estou no chão. E não ficaste curioso, como é que o homem de Deus me conhece? O pai conhece os seus filhos. É isso. O pai conhece os seus filhos. Aquilo não foi muita surpresa nessa vertente, porque o pai conhece os seus filhos. Pois é. E é aquilo que a palavra diz, os meus filhos ouvem a minha voz, conhecem a minha voz. Glória então, foi mesmo um reconhecimento. E a coisa que mais me chamou a atenção foi como foi. Não foi o bom dia, boa tarde, como está. Foi mesmo, Deus te abençoe e várias outras palavras de bênção. E quando eu me recompus, porque estamos na rua, estás na rua, tens que deixar para ir, pai tem coisas dele para fazer, está tarde, tudo mais. Então, naquele momento, exatamente, é muita pressa, muita glória. E eu, quando recompus, porque falta não, hoje é envergonhar pai. Não faz isso. Exatamente, não faz isso. Comporta-te. Então, quando eu me recompus, eu pedi uma palavra, disse, pai, nós temos essa situação, meu pai não está bem, preciso de... E antes de eu terminar de falar, ele só disse, olhou para mim com um sorriso, e ele disse, vai, está tudo bem, e ele vai ficar bem. Amém. E eu recordo que no mesmo dia, quando eu cheguei a casa, eu disse à minha mãe que vai ficar tudo bem, não se preocupe. Glória a Deus. Exatamente. E naquele momento, quando o pai disse aquela palavra, eu recordo que nem despedi, nem nada. Saí a saltar, a gritar, a celebrar. É sério. Não foi uma coisa de... uma palavra criativa, uma exatamente. Não foi uma coisa de parar. Eu só saí dali a gritar, a celebrar. E eu recordo que tinha outras pessoas ali a olhar. Estão a ver que ele está a gritar, está a saltar, está a correr, está aí. E assim foi. Mas porque eu sabia que já estava, que eu tinha uma palavra para me apegar naquele período. Glória a Deus. Então, foi mesmo assim. Então, naquele momento, Deus manifestou-se e foi essa palavra que me guiou durante esse período. E o papá ficou bem. Ficou bem conforme as palavras que Deus falou. Amém. Por meio do Pai. É daí onde nós podemos perceber que, às vezes, são os filhos que influenciam os pais. E por causa deste bom exemplo que o irmão Walter está a ter, nós queremos que mesmo a família está abençoada, pelo que percebemos que mesmo o pai, não pertencendo ao ministério, recebeu uma palavra que apegou-se a ela e teve sucesso na sua saúde. Irmão Walter, eu queria saber como é que os ensinamentos do homem de Deus têm transformado a sua vida. Vejo que aqui tem um livro que o homem de Deus lançou recentemente para os jovens e adolescentes, pode sim mostrar. E como é que isto transforma a vida dos jovens em geral? Eu vou responder a tua pergunta, só tem um detalhe muito interessante que eu queria continuar do assunto anterior. Que
quando o pai liberou aquela palavra, eles foram para a Índia, tudo mais. E, irmã Ilva, aquilo não foi um período fácil. Os desafios foram tremendos. Eu recordo que logo um tempo depois veio a questão das manifestações cá e eu estava estagiando na Costa de Sol, então só para ir e vir era um espetáculo. E durante esse percurso, eu recordo que por 2 vezes, mas uma em particular, minha mãe ligou-me. Filho, nós estamos no hospital. Teu pai passou mal durante toda a noite, não estava a respirar. E eu estou a ligar porque eu não sei o que vai acontecer, como é que isto vai terminar, o que será, o que não será. Mas tu está a ligar para te colocar à parte. E isso, estás a ver quando alguém te liga e tu vês uma voz trêmula, que a pessoa está a chorar, só tentou se recompor naquele momento para falar contigo. Mas que só pelas palavras que ela disse, tu já percebias que mesmo ela não estava com muita expectativa, não sabia o que esperar daquele momento. E também queria preparar-me para o antes, quê? Exatamente, antes de vir e dar-me a notícia. E eu recordo que aquele dia eu não estava em casa, eu tinha saído, estava no salão para cortar cabelo. E vieram essas palavras. E enquanto ela falava aquilo, eu recordo que lágrimas começaram a escorrer do meu rosto. Mas enquanto essas lágrimas escorriam, o meu coração estava com uma paz, meu Deus, meu Deus. Sabe, quando eu, naquele dia eu percebi aquilo que o pai diz, que eu já tentei ficar preocupado e não consegui. Não consegui. Naquele dia, eu me forcei, mas não consegui ficar preocupado. E depois daquilo, eu recordo que eu comecei a encorajar a ela, dizer que tudo ficaria bem, que Deus já disse, que vai correr tudo bem e tudo mais. E assim foi. Terminou a chamada, eu recordo que fiquei ali alguns minutos e eu fiquei preocupado comigo mesmo. Que Walter, o que se passa? Não estás preocupado, não estás com medo? Será que ainda tens sentimento? Sensibilidade? Porque dá aquela impressão. Eu peguei-me no cenário onde, será que eu tenho sentimentos, tenho sensibilidade? O que está acontecendo comigo? Porque eu não conseguia ficar preocupado. E aquilo chamou muita atenção, mas depois eu percebi que não. É por causa da palavra e da forma como tu te apegaste, que aquele apego produziu em mim um descanso. Amém. Que mesmo no momento que eu queria sair do descanso, não consegui. A palavra devolveu-me o descanso. Então, foi mesmo um cenário super incrível. E Deus preparou-te por meio desta palavra para ser um pilar de fé e de esperança para a casa. Pelo que quando a mãe ligou, mesmo diante daquela palavra que parecia terminal, a sua fé foi reativada e graças a essa fé o pai melhorou. Sim, ele saiu de lá e aquilo foi mesmo um milagre de Deus, porque o dia seguinte ele teria que fazer uns exames super complicados que ele não podia estar na condição em que estava. Então, só esse cenário também já foi um milagre. É por isso que eu digo, esse não foi um milagre simples, foi milagre dentro de milagre, dentro de milagre. Porque quando tu pensas que viste um milagre, aparecia um desafio e que depois Deus manifestava-se ainda mais. Então foram milagres sucessivos, que mesmo no dia que ele teve que estar lá, os médicos ficaram... Como é que conseguiu se recuperar tanto para fazer isto enquanto estava no estado em que esteve? Então, foi muita graça, muita mão de Deus, muita intervenção de Deus mesmo. E eu estou feliz em saber que seu pai está bem. Tá, graças a Deus. Glória a Deus. Pela graça de Deus. Há um Davi, há um José em cada família. E nesta família, o Walter é o Davi. É o irmão Walter. Parabéns pela fé exercida. E vamos às escrituras, como é que elas impactam a vida dos jovens em geral, como é que esses ensinamentos têm transformado a vida dos jovens? Irmã Ilva, tem uma coisa muito interessante, principalmente nessa série que nós estamos, que o pai tem falado sobre a fé, que eu gosto muito daquilo que o pai diz, que o apóstolo Pedro, não andou por cima das águas, ele andou por cima da palavra. Então, o que acontece muitas das vezes é que nós somos muito abençoados.
E sempre me veio naquela consciência que quem tem um homem de Deus na sua vida, a sua vida não pode ser a mesma, ela deve mudar. Deve mudar. É obrigatório mudar. Então, nós temos esse privilégio, essa honra de termos um homem ungido por Deus que está a ensinar, a ministrar, a abençoar durante longas horas. Então, para quem é atento, escolhe a melhor parte, que é a palavra, vai perceber que a vida dele vai ser movida numa certa direção. Eu não esqueço o testemunho de um jovem, que até o pai faz menção dele, que ele disse ao pai que as tuas palavras criaram em mim um mundo que eu vivo nele. Sabe, eu não me esqueço daquilo. E eu peguei aquilo com a minha palavra. Tanto é que mesmo agora eu faço essa confissão, que não, as palavras de Deus, as palavras que o homem de Deus diz, elas criaram uma nova realidade para mim. E eu vivo dentro dessa nova realidade. Não importa o que for, o que dizem, o que não dizem, eu ando mesmo nessa realidade de Deus. Que a palavra de Deus disse, não importa a escassez, não importa. Você não eu está dentro ando daquilo. por cima daquela palavra. Então, isso é uma coisa muito incrível e muito maravilhosa. E que todos os jovens, e todos em geral, na verdade, que reconhecerem, se apegarem a isso, viverão uma vida extraordinária, uma vida de milagres, que é aquilo que o Pai diz. Na verdade, nem deveria ser uma vida, é milagre para nós, mas para Deus é normal. É normal. Então, nós deveríamos viver isso como um normal, deveríamos ter isso como um normal para nós. Então, é mesmo isso, que a partir do momento que todos nós nos apegamos às palavras, aos princípios que são transmitidos, nós temos e teremos uma vida completamente mudada, transformada e uma vida extraordinária. E num mundo em que vários jovens, para poder obter títulos, passam por processos, às vezes, imorais, o irmão Walter não precisou. E também podemos testemunhar que no altar o irmão Walter não só testemunhou a licenciatura, mas também uma outra bênção, que é o caro. Como é que isso sucedeu? Nós vivemos uma vida de milagre. Pois. Sim. Eu me recordo que o pai sempre tem declarado, recebam carros, recebam carros, recebam carros. E durante aquele processo em que os meus pais estiveram na Índia, eu estava naquele percurso de estágio, ia trabalhar, fazia alguns projetos, trabalhos, casa. E na minha cabeça eu tinha meus próprios projetos e eu juntava um dinheiro daqueles trabalhos que eu fazia. Então, chegou um momento onde os meus pais lá tiveram certos problemas com os cartões, porque tinham limites, por aí vai. E eles falaram aquilo comigo, não, estamos a ter essas limitações, essas barreiras, tudo mais. E eu disse, não se preocupem, o valor que vocês precisam para isso eu tenho. Uau. E eu peguei e enviei para eles aquele valor. Que estava a guardar para si. Estava a guardar para mim, para meus próprios planos, meus próprios projetos. E eu não fiz aquilo como uma semente. Isso eu me dei conta muito depois, mas no momento eu não fiz aquilo como uma semente, com uma expectativa de, não, eu só fiz, não, eles estão a passar por isso, deixa ajudá-los. Deixa eu ajudar. E depois de tudo aquilo terminar, eu percebi que foi aquela semente que ativou aquela bênção e aquela graça. Porque quando aquela semente voltou em forma do carro, mas foi uma semente plantada. Mas que no momento em que eu plantei a semente, não estava, estou a semear para isto. Pai, eu declaro que a resposta virá desta forma. Não foi nessa vertente. Foi numa, deixa ajudar, deixa fazer isso, eu consigo, deixa fazer a diferença. Mas depois, eu recordo que o Espírito Santo lembrou-me que não, recordas daquela semente? Está aqui. Então, para mim o testemunho do caro é muito isso. É uma semente e uma palavra. Foi a palavra e a semente que produziram aquele caro. Caro. Porque podia ter levado muito mais tempo, em juntar o valor para poder adquirir o caro por si só. Mas Deus trouxe
este caro por meio de uma semente e uma palavra declarada. Exatamente. E não foi uma palavra específica para mim, não foi aquele do pai chegar para mim e dizer, receba. Não, foi naquelas orações para toda a igreja que o pai declarou. Mas eu apeguei-me àquela palavra. E foi mesmo essa semente que ativou aquilo. Glória a Deus. Então, e recebeu o caro. Acolhei. Pela graça de Deus. Claro, pelo que conta, parece que o irmão Walter, a vida é só orei, recebi. Mas é mesmo pela fé na palavra de Deus, e assim todos quando vivem na base da palavra de Deus, as coisas acontecem de forma milagrosa na sua vida. É claro, não precisamos ser preguiçosos e só dormir e acordar. Temos que colocar a mão na massa, mas Deus traz as coisas e as posiciona. Últimas considerações, irmão Walter, o que tem a deixar ficar ao homem de Deus em especial, o que gostaria de dizer a ele neste momento que te acompanha? Uau. Primeiro é aquilo, irmã Ilva, que estava aqui a fazer menção daquele jovem que o pai testemunha dele, que as palavras que o homem de Deus tem declarado, tem proclamado, elas criaram um mundo maravilhoso no qual eu vivo. Então, primeiro agradecer pelas palavras que o homem de Deus tem declarado, agradecer de forma particular pelas longas horas, pelo esforço, pela dedicação, pelo empenho. E eu sei que nós não somos fáceis, nós damos muita dor de cabeça. E são muitas coisas, pai, que o Pai bem as sábias conhece. Mas expressar a minha profunda gratidão por tudo que o Pai tem feito, que nós estamos aqui como fruto, resultado das tuas palavras, e nós esperamos melhorar cada vez mais e, acima de tudo, para nos posicionar para poder apoiar a visão que Deus te deu, porque nós sabemos que é uma grande visão e que ainda há muito, mas muito trabalho. E que o meu desejo em particular é que todas as bênçãos que Deus tem derramado em nossas vidas, em minha vida, sejam para financiar, para apoiar esse propósito. Então, avante, homem de Deus, que continues a fazer o trabalho na qual Deus te enviou. E nós estamos aqui para apoiar e para melhorar cada dia que passa. Muito obrigada, irmão Walter. Só queremos agradecer pelo espaço que nos concedeu de poder, sim, ouvir de si o que Deus fez na sua vida. E para dizer a todos que nos acompanham, esperamos que tenham, sim, gostado dessa linda história de vidas transformada. E para si, jovem, para si, adulto, para si que nos acompanha e que faz parte desse ministério ou que foi abençoado por meio deste ministério, envie o seu testemunho para o nosso e-mail, que é testemunho@honoricutana.org. Fale para o mundo o que Deus está a fazer na sua vida, assim como o irmão Walter disse aqui, que é hoje um jovem licenciado com apenas 24 anos de idade, já tem o seu carro e faz também os seus trabalhos, não só, como também é uma bênção na sua família. Você que nos acompanha também poderá testemunhar essas bênçãos se apegar-se à palavra de Deus. Esta é a minha história de vida transformada. Meu nome é Walter da Cruz Mazzini, licenciado em Engenharia Civil, e também fui abençoado com o meu carro. Tudo isso graças a Deus do apóstolo Honório Cutani e ao Ministério Nações para Cristo. Muito obrigado.